O segredo da carpideira Damiana. Quando bateram à porta da carpideira aquela manhã, ela já sabia do acontecido. E não tinha como ser diferente. O falecido era seu patrão, dono da fazenda onde ele e a família trabalhavam como caseiros. O serviço de chorar os mortos alheios era um ofício de família, herdado da mãe e das avós, e cumprindo o ritual em passar essa cultura adiante, também haviam iniciado a filha, Damiana, a única que ainda vivia com os caseiros no sítio. Apesar da pouca idade, ela era conhecida como a melhor carpideira do lugar. Chorava fácil, chorava muito, e pouco se sabia de onde surgia de repente tanta dor. O drama de Damiana tinha começado aos 6 anos de idade, quando, durante um jogo de esconde-esconde, afastou-se das outras crianças e, enquanto esperava para não ser encontrada, colheu uma florzinha que estava ao alcance da mão e descobriu que era azedinha quando casualmente botou na boca enquanto olhava por entre a moita, onde se estava escondida, se alguém já vinha. E continuou comendo as florezinhas, sem saber que se tratava da flor licântropa, para muitos uma lenda, mas que, segundo o que aconteceu com Damiana aos 12 anos, a flor existe mesmo e tem o poder de transformar quem a come em um lobo ou loba, como foi no caso. Mas não em definitivo. A metamorfose se dava em situações específicas e depois ela voltava ao normal. Portanto, Damiana passaria toda a sua vida refém do fascínio pela lua cheia, que, quando aparecia, via a menina transformar-se, sair desenfreada em busca de carne para uma fome selvagem, que, com o passar dos anos, crescia conforme Damiana se tornava adulta. Como todos sabemos, um velório com morto fresco é o último lugar para se convidar um lobisomem. Mas como ninguém conhecia o segredo da mocinha, além da família dela, insistiram para que ela estivesse presente para chorar o defunto. A mãe de Damiana inventou todas as desculpas possíveis para evitar aquele acontecimento, até o ponto em que a insistência virou autoridade e a família do fazendeiro, falecido, exigiu que ela fosse. Caso contrário, estariam todos demitidos e na manhã seguinte deveriam desocupar o lugar para outros caseiros. Essa ordem inflexível os pegou de surpresa e, como não tinham para onde ir, não houve outro remédio além de obedecer. E ao cair da tarde, quando começou o velório, Damiana entrou vestida de preto e foi encostar-se ao lado do caixão, aos pés do morto. Ela tinha inteira consciência da sua condição de lobisomem e, desde cedo, tratou de escondê-la, evitando toda forma de contato com outras pessoas, além da própria família. Os velórios que frequentava nunca coincidiam com noites de lua cheia, pois, como todos sabemos, velar um ente querido é tarefa de uma noite inteira. Sendo assim, ela jamais arriscaria ir estar em público nessas circunstâncias. Usava de qualquer artifício para recusar as chamadas em noites inapropriadas. E entre as escusas, estava de temer aos ataques de lobisomem, porque a cidade inteira já sabia que havia um, e o temor, que era de todo mundo, fazia-os entender a recusa da jovem carpideira. Mas essa noite era diferente. A noite caía, desenhando os primeiros contornos da grande lua entre as nuvens. Na sala, onde tudo acontecia, os visitantes se ajuntavam à vigília triste e chorosa em volta do caixão, e as velas tremulavam, projetando sombras nas paredes. Damiana olhou o relógio e depois a própria sombra, curvada em reza, e imaginou-se assistindo aquela silhueta, que era sua própria, se contorcer transformando-se em outra figura, perante a todos os presentes. Escondeu o rosto entre as mãos e, mal sufocando um soluço angustiado, se pôs a chorar. O povo em volta entendeu apenas que ela estava cumprindo seu ofício. O tempo tinha ensinado a humilde família dos caseiros a se adaptar à condição da filha, e nas ocasiões em que a besta se manifestava, havia sempre um animal sacrificado na fazenda para saciá-la. A cada ano, um animal maior, conforme crescia a voracidade da loba por carne. Entretanto, em seu 20º aniversário, Damiana constatou que porcos e cabras já não lhe bastavam, e foi o ardor da necessidade por outro tipo de carne que ela passou a fugir de casa nas noites de lua. Temia a si mesma e ao que poderia fazer aos pais quando a consciência a abandonasse
e ela se tornasse apenas um predador insaciável, guiado pelo instinto. Nessas ocasiões, se isolava nos lugares mais inóspitos, onde não passava ninguém, e quando amanhecia, celebrava por mais uma vez não ter se corrompido comendo carne humana. Durante o terço rezado na intenção do morto, a mãe de Damiana se manteve a seu lado. De vez em quando, trocava olhares aflitos com o marido, que, sem saber o que fazer, baixava a cabeça. O relógio marcou 10 horas. A essa altura, uma mocinha passou com uma bandeja servindo café aos presentes, quando o terço acabou. Damiana pensou nisso e teve uma ideia. Ia se oferecer para fazer o próximo café dali a 2 horas. Ela precisaria sair da sala de qualquer maneira, e essa seria a desculpa ideal. Mais tranquila ao decidir isso, continuou a chorar, mas agora pela perda do patrão. Afinal, ele sempre tinha sido uma pessoa boa. O defunto de Zé Florencio conservava uma expressão pacífica, como se estivesse dormindo. Ela observava atentamente, quando de assalto foi tomada pelo horror de lamentar que ali houvesse tanta carne para ser enterrada, e na conveniência de se esbaldar da carne humana sem precisar matar ninguém. Esse pensamento lhe chegou de forma tão súbita que ela não pôde evitá-lo, como não pôde evitar um arrepio de horror que sentiu em seguida. As pessoas em volta, cabisbaixas e ensimesmadas com sua própria dor, nada perceberam. E nesse silêncio entristecido e fúnebre, correu mais uma volta do relógio. Dizem que os cachorros têm sexto sentido. Eles percebem as energias negativas em um ambiente e se tornam inquietos. Talvez isso se aplique a outros animais também. O agora finado Zé Florencio gostava de pássaros, ou pelo menos imaginava que mantê-los presos em gaiolas era gostar. Mas o fato é que a varanda da casa era repleta de gaiolas de todos os tamanhos, e pela manhã o cantar dos passarinhos o despertavam. Entretanto, o que aconteceu à medida que se aproximava a meia-noite não se explica. Os pássaros despertaram agitados, fazendo grande alarido. Mas não era um canto, era um marulhar inquieto e perturbador. Já os cachorros começaram a ladrar. Um deles veio até a porta, onde o ex-dono estava sendo velado, e sem se atrever a entrar, rosnava nervoso encarando Damiana. As pessoas tiveram a impressão equivocada de que os animais homenageavam o morto, se despedindo à sua maneira. Aproveitando a comoção que isso causou, Damiana se retirou do lado do caixão e seguiu pelo corredor que dava para a cozinha, onde havia uma saída para os fundos. O olhar do cachorro na porta a acompanhou, e nesse instante, a viúva, percebendo que a carpideira saía do velório, perguntou para onde ela ia. Damiana prontamente explicou que iria passar um café. Porém, a dona da casa, achando que ela seria mais útil na sala, apontou que a mãe dela fosse passar o café. E Damiana, sentindo o golpe de ouvir isso, olhou o relógio mais uma vez e voltou ao seu lugar de campana. Faltavam 10 minutos para meia-noite, e ela voltou ao trabalho. Trêmula, retomou a chorar, agora desesperada, enquanto a mãe sumia no corredor que dava para a cozinha. Nesse mesmo instante, sem que ninguém suspeitasse, um grupo de bandoleiros invadiu a fazenda para roubar porcos, aproveitando do fato de que, entretidos com o velório, ninguém perceberia. Mas não foi assim. A velha, mãe de Damiana, que fazia café, percebeu da cozinha um reboliço, e ao espiar para fora, entendeu tudo e alarmou. Os filhos do fazendeiro correram para o quintal expulsar os bandidos. Cada um pegou uma espingarda e a balaceira comeu no centro. Quem não teve tempo de correr se escondeu. Os porcos, cujo curral estava aberto, corriam desesperados para todos os lados. Alguns deles, desembestados, invadiram a casa e foram bater na sala. A confusão foi geral. Na sala, antes mergulhada numa atmosfera fúnebre, agora se via a correria de porco esbarrando no povo, o pipocado de bala e a correria dos cachorros apavorados com o barulho. O polvaréu abriu na carreira, se atropelando para sair, e a porta era estreita, e os porcos gritando, e o povo caía e a bala comendo lá fora. Nesse moído, Damiana aproveitou para fugir. Saiu pela mesma porta onde o cachorro a afrontava. Correu para a escuridão da varanda, já se transformando, enquanto o povo fechava as portas por dentro, senão até o morto fugia. O mesmo cachorrinho que estava na porta, quando viu o bicho no canto da varanda, saiu andando de costas, quase sentado,
como se o rabo entre as pernas pesasse mais do que ele mesmo. Quando as balas acabaram, os filhos do fazendeiro entraram para buscar mais, e nessa hora, os bandidos que ainda estavam escondidos tiveram a infeliz ideia de segui-los, aproveitando que estavam desarmados, e invadiram a casa. Os outros deram a volta para entrar pela sala e cercar todo mundo. Mas veja a surpresa: os que entraram não saíram com as próprias pernas. Quando os cabras perceberam a ousadia dos bandidos sem respeitarem sequer o fato de que eles velavam o pai, toda a dor e a revolta sentida veio à tona. Mas ninguém chorou não, nem os ladrões, porque não deu tempo. Os filhos do morto comeram-lhe na burdoada e peia para 10 jumentos, os 2 ladrões comeram sozinhos. Enquanto a pancadaria comia de esmola no corredor, os outros, que pretendiam entrar pela sala, deram com a porta fechada e, decididos a botá-la abaixo na base da voadora, se afastaram para tomar impulso. Mas não tiveram tempo, nem de avançar nem de correr. Um bicho enorme se abateu sobre eles, trucidando-os com garras ágeis e presas vorazes. E em poucos instantes, a primeira refeição humana de Damiana havia se consumado, enquanto os pássaros enlouquecidos se debatiam dentro das gaiolas. A fera se aproximou incomodada e passou rasgando as frágeis grades que prendiam os bichos, e todos eles se libertaram em grande revoada. Damiana fez a volta na casa e chegou à porta da cozinha, onde a mãe rezava passando café. Nenhum lobisomem tem a capacidade de distinguir entre as pessoas o que é comida e quem é parente. E com Damiana não era diferente. Depois de inaugurar a dieta com gente, o apetite de todo o tempo perdido a impelia a buscar por mais, e a porta da cozinha mirou um alvo ao pé do fogão, de costas. Já não havia como recuar. O instinto decidiu por ela. Comeria mais gente. Avançou um passo na direção da velha, que por acaso era sua mãe, e nessa hora, um caboclo passou voando bem na frente dela. Arremessado depois de muita peia, caiu lá fora. O bicho avançou sobre ele, e só então, a velha olhou para trás tentando entender o que tinha sido aquilo. Em seguida, outro bandoleiro teve o mesmo destino do primeiro. E só aí a velha fechou a porta. Voltou para a sala com o café, e o cenário era o seguinte: a viúva estava sozinha, rodeada de porco, cadeira quebrada e chinelos deixados na correria. Ah, e o morto também tinha ficado. Os filhos se juntaram a ela, enquanto pelas frestas da janela, a mãe de Damiana espiava discretamente à procura da filha. Mas não havia ninguém lá fora. Nada além da enorme lua brilhando, indiferente às tragédias humanas. Quando o dia amanheceu, não tinha nem rastro dos bandoleiros, nem os ossos sobraram, de maneira que não haveria nada que enterrar, além do defunto na sala. Os pássaros estavam livres, o caseiro tinha conduzido os porcos de volta ao chiqueiro. Só não se sabia de Damiana. Longe dali, de bucho cheio, tinha dormido até tarde, e somente quando o velório terminou e a caravana seguia para o cemitério, ela apareceu outra vez, digna, em trajes limpos e apropriados para acompanhar o enterro. Por onde passavam, o povo ia agregando outra vez. E como todos tinham fugido antes da transformação de Damiana, ninguém dava notícia de lobisomem. A história que se contava é que os ladrões tinham fugido na base da bala. Do resto ninguém sabia. Assim, o segredo da carpideira estava seguro, e quando lhe perguntaram onde tinha estado à noite, ela respondeu com a maior franqueza: em casa, cuidando para que nada de mal atacasse o defunto do seu Zé Florencio. E se benzeu. As próximas madrugadas de lua cheia trariam consigo a exigência da nova dieta descoberta aquela noite. Mas o que seria de Damiano e da cidade à sua volta já é outra história. Por ora, enterremos o morto. Se você gosta de histórias desse tipo, se inscreve, fica aqui com a gente em torno da fogueira. A gente está sempre se encontrando para novas histórias. No mais, muito obrigada, um abraço e até a próxima.